E eu quero convidá-lo à leitura da palavra de Deus, porque desejo também meditar por alguns minutos com os irmãos sobre uma oração ao Deus eterno diante da transitoriedade da vida. Salmo 90, o verso 12 até o verso 17. Salmo 90, de 12 a 17. Diz assim a bendita palavra do nosso Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareça as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Irmãos, como eu estava dizendo ainda há pouco, nós estamos aqui agora num culto de oração. E isso tem um valor muito especial para nós. A oração, quando nós buscamos a Deus, entregamos a Deus as nossas vidas, quando pedimos coisas de valor. Você sabe que na oração nós exaltamos a Deus, reconhecemos a Deus, louvamos a Deus pelos seus feitos, mas nós também pedimos coisas de valor, e é importante que aprendamos a pedir coisas de valor, e não coisas sem valor. Às vezes nossas mentes se voltam para as bugigangas da vida, para aquilo que tem muito barulho, que aparece muito, mas não tem essência nenhuma. Mas aqui, meus irmãos, há um clamor nesse Salmo 90. Este Salmo 90, irmãos, é um salmo de Moisés. Isso mesmo, Moisés escreveu o Salmo 90. E ele tem muitas partes relevantes, ele é todo relevante, mas eu queria chamar a sua atenção para esse verso 12, que talvez seja o verso mais conhecido, juntamente com o verso 1. Quando Moisés faz um pedido em oração, e pede algo de muito valor. Ele pede: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O tempo tem passado tão rapidamente, a vida é tão transitória. Pobre da pessoa que não percebe que o tempo voa. E no Salmo 90, o tempo e a vida é tratado como conto ligeiro, portanto, revela a brevidade da vida, revela a transitoriedade da vida, revela quão efêmeras são certas coisas da vida. No Salmo 90, a vida é retratada de um modo metafórico, como um conto ligeiro e a neblina que vem pela manhã e logo se vai. Agora veja só, enquanto isso, o nosso Deus é muito bem retratado como Deus eterno, que acompanha o seu povo e é o seu refúgio de geração em geração. Então Deus permanente, Deus perene, Deus infinito, inabalável, enquanto a vida como um sopro ligeiro. E nós vamos percebendo, meus irmãos, que de fato, os anos parece que vão correndo mais brevemente. Fui falar com a Clara ali mais cedo e perguntei a ela se terminou o 1º ano. E ela disse: indo para o 4º ano, pastor. A gente toma até um susto, porque aquilo que pareceu ser do ano passado, às vezes já tem uns 3, 4 anos. Alguém disse para mim no ano passado,
Quando tivemos esse problema da pandemia, eu falei ano passado, foi em 2019, mas de fato nós olhamos para trás e o tempo tem assim, a gente chega a ficar um pouco confuso. Então o tempo de fato voa. Mas preste atenção, diante desta realidade, se a vida se apresenta tão curta, se o tempo é tão ligeiro, se os anos são tão breves, então nós precisamos pedir a Deus algumas coisas de valor, e uma delas é sabedoria à medida que o tempo passa. Por isso o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias de uma maneira tal que o nosso coração alcance a sabedoria. Sabedoria para viver, sabedoria, meus irmãos, para entender as fases da vida, as épocas, as especificidades de cada tempo, porque cada tempo tem seus desafios específicos, particulares. 2026 trará certamente situações nunca vividas por nós. E é importante nós orarmos e pedirmos a Deus para que à medida que o tempo passe, nós nos tornemos pessoas melhores, mais maduras, mais sábias. Irmãos, nós não paramos de ter lições. A vida é uma grande sala de aula. Em tudo que nós vamos, nós podemos aprender. Tudo que vemos, em qualquer lugar que irmos, podemos aprender. Em qualquer circunstância da vida, nós temos o que aprender. Mas a vida, ela é uma professora bem severa, porque ela dá a prova para depois ensinar a lição. A vida é assim. Ela dá a prova e depois ensina a lição. Mas o fato é que à medida que o tempo passa, mais experiências, mais lições, mais provas nós vamos passando. Por isso é importante crescermos em sabedoria. Você já pensou você chegar no final do ano que vem, se Deus nos der vida, chegarmos no final do ano, sendo as mesmas pessoas? Irmãos, ninguém fica igual ninguém fica. De vez em quando, eu escuto alguém dizendo: eu sou a mesma pessoa, eu penso do mesmo jeito, desde quando eu tinha tantos anos. Isso não é bom mesmo. Isso não é bom. Nós precisamos melhorar. Por isso, a oração do salmista, e eu gostaria de compartilhar com você essa oração agora. E nós juntos pedimos a Deus: Senhor, que no ano de 2026, eu me torne uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais madura. Erros cometidos neste ano, não cometê-los novamente. Talvez, irmão, você venha repetindo o mesmo ano na sua vida. Você tem tantos anos repetidos, em vez de tantos anos de vida, tem 10 anos repetidos, repetindo a mesma coisa, repetindo os mesmos erros. Por isso, a oração: Senhor, que o nosso coração alcance sabedoria. Então ensina-nos a contar os dias. Tem gente que parou de contar os dias. O que é isso? Não percebe que o tempo está passando, não percebe que a vida voa, não percebe que o tempo de casamento vai se encurtando, porque nós vamos tendo menos tempo. Não conta o tempo de estudos, não percebe que o tempo está passando. Tem menos tempo. Tem menos tempo para resolver certas situações. Então ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Que Deus te abençoe com a sabedoria. Mas uma outra oração que é feita neste Salmo 90 é orar para que Deus traga um novo tempo.
Nós precisamos, meus irmãos, de fato, de novos tempos. Em que sentido? Do verso 13 até o verso 15, há uma realidade muito difícil que é descrita. Por quê? Porque no verso 13, existe um clamor e uma pergunta. Primeiro, um clamor, um pedido: volta-te, Senhor, volta-te. É como que o salmista dizendo: olha para nós, Senhor, volta o teu olhar para nós. Até quando estarás indignado? Essa pergunta, meus irmãos, é uma pergunta curiosa. O salmista percebe que ele está debaixo da indignação de Deus. O salmista percebe que seu povo está debaixo da indignação de Deus. Algo desagradou a Deus, algo feriu o coração de Deus, algo provocou a justa indignação de Deus. E por que Deus ficou indignado? Porque Deus é santo. E como Deus é santo, quando nós insistimos em um erro, em um pecado, em algo danoso para as nossas vidas, Deus não tem comunhão com isso. Porque sendo Deus santo, Ele não é amigo do mal, Ele não é amigo da malignidade, Ele não é amigo daquilo que é contrário à sua natureza. Então Deus, por ser Deus santo, é também zeloso. Então Ele, como não tem comunhão com aquilo que é maligno, Ele tem aversão ao que é maligno, por conta da sua santidade. E Deus não concorda que perseveremos, que tenhamos dura cerviz. Dura cerviz é o quê? É o pescoço duro. A cerviz é isso aqui. Então quando eu tenho dura cerviz, eu não me inclino, eu não me humilho, eu não reconheço, eu sou orgulhoso. É a típica pessoa que diz assim: eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada do que eu faço. Irmãos, a pessoa tem que ser desprovida de absolutamente desprovida de inteligência para dizer uma coisa dessa. Porque não é um ato inteligente a pessoa não se arrepender de nada. É inteligente, é espiritual se arrepender daquilo que foi errado, para que haja mudança. Mas quando nós temos dura cerviz, quando nós temos obstinação e queremos permanecer no erro, Deus, como tem uma natureza contrária ao erro, Deus que tem uma natureza contrária ao que é mal, Ele que é bom, Ele então tem indignação. Ele não concorda, não apoia, não dá o braço, não tem comunhão. E aí nós podemos viver debaixo da indignação de Deus. Só que agora, veja só, o salmista pede a Deus: tem compaixão de nós, os teus servos, e nos dá um novo tempo. Como? No verso 14: sacia-nos de manhã com a tua bondade. Saciar com a bondade. O salmista está reconhecendo: Senhor, nós estamos com sede, nós estamos com fome da bondade do Senhor sobre nós, porque se Deus não derramar sua bondade, nós padecemos. É assim. Se Deus não derramar sua bondade e não abrir assim um rio de águas vivas sobre nós, nós morremos de sede no sentido espiritual. Se Deus não nos fartar, e aqui tem um pedido: sacia-nos de manhã com a tua bondade. Irmãos, eu tenho ficado muito impressionado com a importância do deitar e do levantar. Meditando sobre isso em alguns versículos da Bíblia, o Salmo 121, por exemplo, diz assim: nem o sol, nem a lua não te molestarão. Nem o sol, nem a lua.
nem o sol nem a lua, nem o sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. É tão importante nós pedimos a Deus para encher as nossas noites da paz dEle. Você deitar e sentir a boa, bendita presença de Deus na sua vida. Mas também o levantar. O levantar debaixo da bondade de Deus. E a cada manhã, meus irmãos, Deus nos dá sinais maravilhosos. Porque a cada manhã do ano de 2026, que nós levantarmos, que nós despertarmos, vamos pedir a Deus para que não haja uma palavra de maldição logo ao acordar. Oh, meu Deus, eu tenho que ir para a escola hoje. Oh, meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje. Oh, meu Deus, eu tenho que enfrentar esse trânsito. Oh, meu Deus, eu vou ter que fazer comida para tanta gente hoje. Oh, meu Deus, eu tenho que ir. Irmãos, ele diz assim: sacia-nos de manhã com a tua bondade. Enxergar a bondade de Deus pela manhã. E o profeta Jeremias diz sobre as misericórdias de Deus, que nós precisamos tanto. O profeta Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Não for a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. O profeta Jeremias, sobre a misericórdia de Deus, ainda diz assim: elas não têm fim. Porque as coisas de Deus são infinitas e a misericórdia de Deus é infinita. Então a misericórdia de Deus não tem fim. Mas sobre a misericórdia de Deus e as nossas manhãs, a palavra de Deus nos diz: elas se renovam a cada manhã. Então, todas as manhãs, quando acordamos, há um despejar da bondade de Deus sobre nós. Mas talvez você ainda esteja aqui no verso anterior. Até quando estarás indignado? Porque pode ser que de fato você esteja passando por momentos e colhendo frutos difíceis que você mesmo semeou, ou durante este ano, ou durante outros anos passados. Mas agora é hora de pedir a Deus um tempo novo. Senhor, agora derrama a tua bondade pela manhã e nos alegra todos os nossos dias, para que você viva dias felizes, dias alegres. Ore a Deus por sabedoria, mas ore a Deus também para que Deus mude as realidades e dê um tempo novo para a sua vida. Eu vou fazer uma pergunta a você. Você não cansou de ser briguento ainda não? Não, você que é uma pessoa que você mesmo fala assim: olha, eu não sou fácil. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: quantos anos você está precisando para ficar fácil? Não é do seu interesse melhorar e pedir a Deus para ter um novo tempo? Talvez você esteja assim convicto de algumas realidades negativas da sua vida. Será que não é hora de pedir a Deus um novo tempo? Um novo tempo. Talvez você mesmo, e tem gente que fala isso com a gente: eu não sou bom não, eu sou ruim mesmo. Outro dia uma pessoa falou: não pastor, não me chame de gente boa não, porque eu falei, fala gente boa. Aí ele mostrou que não era, porque ficou chateado de eu chamar de gente boa. Eu pensei: será que se eu dissesse, fala coisa ruim, será que iria alegrar? Eu disse: fala gente boa. Não sou gente boa não. Não sou não, eu sou ruim.
e um certo orgulho em dizer que é ruim, mas será que não é tempo de experimentar um alívio, algo especial sobre a sua vida? O salmista pediu sabedoria e depois pediu um tempo novo. Alegra-nos agora, Senhor, verso 15, por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Agora, em vez da adversidade, Senhor, traga a tua bondade. Mas, meus irmãos, há uma outra oração aqui, e é a oração pelo aparecimento das obras e da glória de Deus. No verso 16 nós encontramos: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Irmãos, nós pedimos a Deus para em 2026 as obras de Deus aparecerem em nossas vidas. Uma obra de Deus. Nós os crentes temos um linguajar assim às vezes que vira motivo de deboche, de zombaria, né? É muito comum, por exemplo, no nosso linguajar, nós dizemos para alguém assim: Deus tem uma obra na sua vida. E aí aparece um engraçadinho e fala assim: mas Deus é pedreiro por acaso para ter uma obra na minha vida? Eu não sei na sua vida, mas eu quero que Deus seja um pedreiro na minha vida, seja arquiteto, seja o engenheiro, seja o construtor, o pintor. Que Deus faça uma obra na minha vida. Porque tem coisas na minha vida que eu não consigo consertar sozinho, não. Eu não sei você. Você acha que tem coisas na sua vida que se Deus não entrar, você vai conseguir? Agora aqui está pedindo uma obra. Mas está pedindo uma obra sim. Uma obra que revele a glória de Deus. E sabe o que é a glória de Deus? É quando algo glorioso, e algo glorioso é algo do céu, algo glorioso é algo que reflete aquela grandeza de Deus, Deus glorioso, chamado na Bíblia de Altíssimo, Eterno, Grandioso, Bendito, Todo-Poderoso. Um Deus como o nosso Deus manifesta alguma coisa de todo poder, algo da eternidade, porque Ele é eterno, eterno, Altíssimo, algo grandioso, Santíssimo, Santo, Santo, Santo. Então, para não dizer Santíssimo, de Santo, 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 que seria a mesma coisa, algo santíssimo, algo glorioso, uma coisa do céu ser derramada sobre a sua vida. E como assim aquilo que está um nó há muito tempo, como um laço de um cadastro, ser desamarrado assim por Deus, de uma maneira gloriosa, algo que ninguém conseguia fazer. Mas Deus entra com o seu poder, e como Jesus disse, numa cura efatá, ou seja, abra-te, e aquilo abriu na hora, algo glorioso que ninguém podia fazer. Irmãos, que coisa maravilhosa, quando Deus revela a sua glória em nossas vidas, e Ele pode, com um sopro, com um toque, com uma ordem. Já parou para pensar se esse ano, e Ele pode fazer isso, pode fazer agora, Deus der uma ordem a seu respeito, uma ordem a seu respeito: aos teus anjos darás ordem a teu respeito. Que coisa linda! E aí uma coisa gloriosa acontecer, e a obra de Deus se manifestar ali, e todos perceberem. Mas irmãos, por fim, o salmista ora
para que Deus confirme a obra das mãos. Nós devemos orar aqui hoje para que Deus confirme as obras das nossas mãos. Porque as nossas mãos, irmãos, elas podem trabalhar. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode lutar, você pode fazer o que for. Se Deus não abençoar, nada adianta. Às vezes existe uma expressão aqui no nosso país que é fazer das tripas coração. Fazer das tripas coração. Outro dia alguém disse: fulano está quase arrancando o estômago em favor do filho. Ou seja, está indo lá nas entranhas, está dando tudo que tem. Às vezes nós estamos assim, nós estamos dando tudo que temos, por um objetivo, e é bom ser determinado, mas sem a bênção de Deus, o determinado ele vai contra os aguilhões. Ele vai contra os aguilhões. Vai contra as ferragens. Ele vai com tudo, mas sem a bênção de Deus, não adianta. Por isso que a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será dormir tarde, acordar de madrugada, comer, olha que expressão forte, comer o pão de dores. É inútil, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar. E aí o texto diz: porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Ou seja, se eu resolver seguir para 2026 sem Deus, será uma triste caminhada. E eu posso lutar, posso fazer, posso me dedicar ao máximo. E às vezes a pessoa se dedica e até alcança o alvo. Passou no concurso, conseguiu o emprego, teve uma promoção, mas sem a bênção de Deus, aquela conquista não é bênção para a vida. Não é. Você pode colocar um objetivo na sua vida de ganhar o dinheiro, e você até ganhar o dinheiro, mas o ganhar o dinheiro não se converte em bênção para a sua vida, às vezes se converte em maldição, em problemas, em atritos, em confusão. A pessoa às vezes luta tanto, passa numa prova difícil, e o resultado, o fruto daquilo, não a torna melhor, ela se torna uma pessoa mais orgulhosa, mais soberba, às vezes adquire uma posição de poder, e o poder na nossa mente é uma coisa tão ilusória. As pessoas às vezes têm um poder de decisão de pouca coisa, já se tornam assim. É a síndrome de quem sobe no paralelepípedo e tem a impressão de que está sobre uma grande montanha. Mas preste atenção, se não for com a bênção de Deus, a pessoa está naquela posição, pisa nos outros, se torna mais arrogante, tem uma falsa sensação de que não depende de ninguém. Irmãos, eu estou para dar um conselho geral aqui, eu até falei domingo. Eu estou para dar um conselho geral. Pare de dizer que ninguém tem nada a ver com a sua vida, que você paga os seus boletos. Porque daqui a pouco Deus pode te dar uma lição e daqui a pouco você não está conseguindo pagar boleto nenhum para aprender que você não é nada nessa vida. Nem pagar boleto. Porque às vezes a pessoa começa a pagar os boletos e começa a sobrar até um dinheiro depois dos boletos. Um irmão aqui da igreja falou uma coisa até engraçada comigo. Ele disse: pastor, estou virando o ano com os meus boletos tudo de cabeça para baixo, tudo pago. Ele estava alegre.
E eu me alegrei com ele. Mas preste atenção. Pare de dizer isso. Você só paga os seus boletos por causa da graça de Deus. Porque sem Jesus você não é nada. Sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Você não consegue pagar a conta d'água, pagar a conta de luz. Você não consegue comprar pão. Para com isso. Mas sem a bênção, a pessoa pode até conseguir muita coisa, mas no final não se converter em bênçãos. Por isso, nestes últimos minutos do ano, eu quero convidar você para orar a Deus de todo o coração, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus um novo tempo sobre a sua vida. Olha, irmãos, eu sempre me lembro de tantas situações vividas aqui. Um irmão, por exemplo, uma família nossa, viveu um ano para trás aí. Eu me lembro que era o ano de 2017. Que ano difícil para aquela família. Que ano dramático. Quando nós estávamos aqui, virando de 2018 para 2019. Eles tinham vivido 2017, um ano dificílimo. Mas no final de 2018 aqui, ele me abraçou. O marido me abraçou. E me disse: pastor, que ano fantástico. Ano passado, um ano atrás, estava aqui com a nossa vida destruída. Em um ano, Deus fez uma mudança tão linda. Há um ano atrás, meus irmãos, muitos de nós estávamos aqui pedindo coisas que pareciam impossíveis, hoje estão uma realidade. É que às vezes até nós esquecemos que nós oramos por aquilo. Então vamos pedir a Deus um novo tempo em nossas vidas, cheio de sabedoria, cheio da bondade, da alegria do Senhor. E também que Deus, abençoe tudo que você fizer. Onde você tocar, seja abençoado. Aquilo que você empreender esforço, tenha assim um fruto regado por Deus.